Preparem os estômagos. Uma viagem pelas comidas mais bizarras do mundo. Você já se perguntou quais são as comidas mais exóticas do mundo? Sério, aquelas que fazem a gente arregalar os olhos e pensar: será que eu teria coragem? Prepare-se para uma viagem gastronômica que vai te surpreender. E muito! Hoje, aqui no Curiosidade Pura, eu vou te levar para explorar 10 comidas exóticas que, olha, só existem em certos cantinhos muito específicos do nosso planeta. Algumas são tradições milenares, outras são verdadeiros testes de bravura para o paladar, daquelas que separam os curiosos dos realmente aventureiros na cozinha. A gastronomia é uma janela incrível para a cultura de um povo, não é mesmo? E quando a gente fala de comidas exóticas, essa janela se abre para paisagens que a gente nem sonhava em conhecer. Vamos mergulhar em sabores, texturas e sim, alguns cheiros que são, digamos, inesquecíveis, daqueles que grudam na memória olfativa. Pensa comigo, o que leva uma comunidade a consumir algo que, para nós, pode parecer completamente bizarro, talvez até um pouco nojento? É história, é necessidade, é adaptação ao meio ambiente, é uma forma de expressão cultural riquíssima que merece ser explorada e compreendida. Então, se você é do tipo curioso, que adora descobrir coisas novas e não tem medo de encarar o desconhecido, pelo menos na teoria, né? Este vídeo é para você. Fique até o final para descobrir algumas iguarias que você nem imaginava que existiam. Tenho certeza que algumas delas vão te deixar de queixo caído. E quem sabe, até com uma pontinha de vontade de experimentar. Ou talvez só de assistir alguém experimentando, o que já é uma aventura. Pega a pipoca, se ajeita na cadeira, porque a nossa expedição culinária, pelo bizarro e fascinante, está só começando. Balut, o ovo da discórdia das Filipinas. Começando nossa jornada com um prato que já divide opiniões logo de cara. O balut. Imagina só, um ovo de pato, mas não um ovo qualquer. Ele é fertilizado e incubado por algumas semanas, geralmente de 14 a 21 dias, até que o embrião do patinho já esteja parcialmente desenvolvido. Isso mesmo, você ouviu direito, com bico, penas e tudo mais começando a se formar. Depois desse período de maturação, ele é cozido como um ovo normal. Essa iguaria é extremamente popular nas Filipinas e em outros países do Sudeste Asiático, vendida por ambulantes nas ruas como um lanche rápido e nutritivo, especialmente à noite. Para eles, é algo tão comum quanto um cachorro-quente para nós. A experiência de comer balut é, sem dúvida, para os fortes. Primeiro, você quebra a casca no topo e sorve o caldo quentinho que envolve o embrião, um líquido que muitos descrevem como saboroso e reconfortante. Depois, é hora de encarar o recheio à gema, a clara e, claro, o pequeno feto do pato. A textura é uma mistura complexa, a maciez da gema, a parte mais firme da clara e a crocância delicada dos ossinhos do embrião. O sabor? Dizem que lembra um caldo de galinha concentrado, com um toque adocicado. Muitos locais temperam com sal, pimenta, alho e vinagre para realçar o sabor. É um verdadeiro teste de coragem, mas profundamente enraizado na cultura local. Hakkarl, o tubarão fermentado da Islândia, com cheiro inconfundível. Agora, direto das Filipinas para as terras geladas da Islândia, para conhecer o Hakkarl. Esse aqui, meus amigos, não é para qualquer nariz. Trata-se da carne do tubarão da Groenlândia ou do tubarão frade, que fresca, é tóxica devido à alta concentração de ácido úrico e óxido de trimetilamina. Para torná-la comestível, os islandeses desenvolveram um método de processamento ancestral que remonta à era viking. O tubarão é decapitado, eviscerado e enterrado em covas rasas de cascalho e areia, com pedras pesadas por cima para prensar os fluidos tóxicos para fora. Esse processo de fermentação subterrânea dura de 6 a 12 semanas, dependendo da estação do ano. Depois de desenterrado, o tubarão é cortado em tiras e pendurado para secar por vários meses, em galpões abertos.
exposto ao vento frio e seco da Islândia. O resultado? Uma carne com uma textura que varia de borrachuda a macia. E um cheiro extremamente forte de amônia, tão potente que novatos são aconselhados a tapar o nariz na primeira mordida. O sabor é descrito como um peixe muito intenso, com um retrogosto que lembra queijo azul bem forte. Muitos islandeses o consomem acompanhado de brennivin, uma aguardente local. Apesar de desafiador, o hakaron é um símbolo da culinária tradicional islandesa, uma prova da resiliência e engenhosidade desse povo. Casu marzu, o queijo italiano que vem com recheio extra. Preparem-se porque agora vamos para a Itália, mais especificamente para a Ilha da Sardenha, conhecer um queijo que redefine o conceito de artesanal, o casu marzu. Traduzido literalmente como queijo podre, este queijo de leite de ovelha é famoso por uma característica muito particular. Ele contém larvas vivas de insetos. Isso mesmo, larvinhas se contorcendo dentro do queijo. A produção começa com um queijo pecorino sardo normal, cuja casca é removida para permitir que a mosca do queijo, a Piophila casei, deposite seus ovos ali. As larvas eclodem e começam a se alimentar do queijo, e suas enzimas digestivas decompõem as gorduras, tornando a textura do queijo extremamente macia, quase líquida. Muitos apreciadores do casu marzu consideram as larvas uma parte essencial da experiência, conferindo uma acidez e um sabor picante únicos. Quando o queijo está pronto, ele está literalmente fervilhando com milhares dessas pequenas larvas translúcidas, que podem saltar até 15 centímetros se perturbadas. Por isso, é comum as pessoas protegerem os olhos ao comê-lo. Apesar de ser uma iguaria tradicional e muito apreciada por alguns sardos, o casu marzu enfrenta restrições sanitárias da União Europeia e sua venda é tecnicamente ilegal, embora ainda seja encontrado no mercado negro e produzido para consumo caseiro. É um sabor da tradição que desafia as normas modernas de segurança alimentar. Do queijo com larvas, damos um salto para o México para provar algo que é carinhosamente apelidado de caviar de inseto, os escamoles. Trata-se das larvas e pupas de formigas da espécie, colhidas das raízes de plantas de agave, as mesmas usadas para fazer tequila e mezcal. A colheita é um processo delicado e trabalhoso, muitas vezes perigoso, pois essas formigas são conhecidas por serem bastante agressivas, e suas picadas são dolorosas. Os coletores precisam localizar os ninhos subterrâneos e extrair cuidadosamente os ovinhos brancos e perolados, que lembram pequenos grãos de arroz ou pinhões. É uma tradição que remonta aos tempos dos astecas, que já apreciavam essa iguaria. Os escamoles são valorizados por sua textura surpreendentemente amanteigada e cremosa, e por um sabor sutilmente adocicado e terroso, às vezes comparado ao de nozes ou milho. Eles são considerados uma iguaria de luxo na culinária mexicana, especialmente na Cidade do México e arredores, e podem ser bem caros devido à dificuldade da colheita e à sua sazonalidade. Geralmente, são preparados de forma simples para não mascarar seu sabor delicado, salteados na manteiga com cebola e epazote, uma erva local, e servidos em tacos, tortilhas, omeletes ou até mesmo sozinhos. Uma prova de que os insetos podem, sim, ser alta gastronomia. Segurem-se nas cadeiras, porque agora vamos para a Coreia do Sul experimentar o sanakji, um prato que oferece uma experiência gastronômica, digamos, bastante interativa. Sanakji é basicamente polvo cru. Mas não é qualquer polvo cru. Os tentáculos são cortados de um pequeno polvo, o nakji, ainda vivo, e servidos imediatamente, enquanto os pedaços ainda estão se contorcendo no prato. Isso acontece porque mesmo após o cérebro ser removido e os tentáculos cortados, a atividade nervosa continua por um tempo, fazendo com que as ventosas ainda se mexam e possam até grudar na boca ou na garganta de quem está comendo. Uma loucura, né?
A sensação de comer algo que ainda se move é, para muitos, o principal atrativo do prato, uma mistura de emoção e desafio. O sabor do sanakdi em si é suave, levemente adocicado e marinho, e a textura é borrachuda e mastigável. Geralmente, é temperado com óleo de gergelim e sementes de gergelim torradas. No entanto, é preciso ter muito cuidado ao consumir sanakdi. As ventosas ativas podem grudar na garganta e causar asfixia se os pedaços não forem mastigados corretamente e engolidos com cautela. Apesar do risco, é um prato popular em restaurantes de frutos do mar na Coreia, especialmente acompanhado de soju. Uma verdadeira aventura para o paladar. Da Coreia, voamos para a Suécia para encarar um dos alimentos mais infames do mundo, quando o assunto é cheiro. O surströmming. Este é um arenque do Mar Báltico que passa por um longo processo de fermentação. O peixe é capturado na primavera, salgado apenas o suficiente para evitar que apodreça completamente, e depois colocado em barris para fermentar por 1 ou 2 meses. Em seguida, é enlatado, mas a fermentação continua dentro da lata, o que faz com que ela estufe visivelmente. O resultado é um produto com um odor tão incrivelmente potente e pungente que muitas pessoas o descrevem como uma mistura de ovos podres, lixo em decomposição e manteiga rançosa. Abrir uma lata de surströmming é um evento por si só, e geralmente é feito ao ar livre, e às vezes até debaixo d'água, para minimizar o impacto do cheiro avassalador. Apesar do aroma desafiador, para os suecos que apreciam essa tradição, o sabor é complexo salgado, ácido, com um toque picante e uma textura macia, quase desmanchando. Tradicionalmente, o surströmming é servido em um sanduíche aberto chamado klema, sobre pão fino, o tunbröd, com batatas cozidas amassadas, cebola picada e creme fraiche ou sour cream. É uma daquelas coisas que você ama ou odeia, mas que definitivamente deixa uma impressão duradoura, principalmente no nariz. Nossa próxima parada é no Japão, para conhecer uma iguaria que é sinônimo de luxo, habilidade e perigo. Estou falando do fugu, o famoso peixe-balão ou baiacu. O que torna o fugu tão especial e temido é o fato de que certas partes do peixe, especialmente o fígado, os ovários e a pele, contêm uma neurotoxina mortal chamada tetrodotoxina, para a qual não existe antídoto. Uma quantidade minúscula dessa toxina pode ser fatal, causando paralisia e morte por asfixia. Por isso, a preparação do fugu é rigorosamente controlada no Japão. E apenas chefes licenciados, que passaram por anos de treinamento intensivo e exames difíceis, podem prepará-lo e servi-lo. Apesar do risco inerente, o fugu é altamente valorizado por sua carne delicada, de textura firme e sabor sutil, quase translúcido, que muitos gourmets consideram requintado. Ele é frequentemente servido como sashimi, cortado em fatias finíssimas e artisticamente arranjado em um prato, ou em nabe, um tipo de cozido. A emoção de comer algo potencialmente letal, confiando inteiramente na habilidade do chefe, faz parte da experiência para muitos. Algumas pessoas relatam sentir um leve formigamento nos lábios ao comer fugu, supostamente de traços mínimos da toxina, o que aumenta a adrenalina. É uma iguaria cara, um símbolo de status e uma prova da maestria culinária japonesa. Capítulo 8. Durian, o rei das frutas com aroma de amor ou ódio. Do Japão, viajamos para o Sudeste Asiático para encontrar uma fruta que provoca reações extremas, o durian, conhecido como o rei das frutas. Esta fruta grande, com uma casca grossa e cheia de espinhos pontiagudos, é infame pelo seu odor. Ah, o cheiro do durian! É algo tão potente e peculiar que é difícil descrever. Mas as comparações variam de meias sujas, cebola podre, terebintina, esgoto a, acredite se quiser, algo celestial para os seus fãs. O cheiro é tão forte que o durian é proibido em muitos hotéis, transportes públicos e aeroportos em países como Singapura e Tailândia.
É uma verdadeira arma olfativa. Mas aqui está o paradoxo do durian. Apesar do cheiro que pode ser repulsivo para muitos, sua polpa é incrivelmente apreciada por outros, que a descrevem como celestial. A textura é cremosa, quase como um pudim ou um creme amanteigado, e o sabor é uma combinação complexa de doce, salgado e levemente amargo, com notas que podem lembrar amêndoas, caramelo, baunilha e até mesmo um toque de queijo. Existem muitas variedades de durian, cada uma com suas nuances de sabor e aroma. Para os amantes, não há nada igual. Para os detratores, é uma tortura. É, sem dúvida, uma fruta que não deixa ninguém indiferente. Capítulo 9. Huitlacoche. A trufa mexicana que nasce do milho. De volta ao México, mas desta vez para explorar um ingrediente que transforma uma doença da planta em uma iguaria sofisticada. O huitlacoche, também conhecido como trufa mexicana ou caviar asteca. O huitlacoche é, na verdade, um fungo parasita que infecta os grãos de milho, fazendo com que eles inchem, fiquem disformes e desenvolvam uma coloração cinza azulada escura, quase preta. Enquanto em muitos lugares do mundo, essa condição é vista como uma praga que destrói a colheita de milho. No México, o huitlacoche é colhido e celebrado como um ingrediente delicioso e nutritivo, usado na culinária há séculos, desde antes da chegada dos espanhóis. Quando cozido, o huitlacoche perde um pouco da sua aparência intimidadora e libera um sabor único, que é descrito como terroso, defumado, adocicado e levemente fúngico, com uma textura macia e aveludada, lembrando cogumelos, mas com uma complexidade própria. É rico em aminoácidos, incluindo a lisina, que muitas vezes falta no milho. Ele é usado em uma variedade de pratos tradicionais mexicanos, como recheio de quesadillas, tamales, em sopas, molhos ou simplesmente salteado com alho e epazote. É um exemplo fascinante de como diferentes culturas podem ter perspectivas completamente opostas sobre o mesmo fenômeno natural, transformando o que seria um problema em uma delícia culinária. Capítulo 10. Kiviak. A tradição polar de aves fermentadas na foca. Para encerrar nossa jornada pelas comidas mais exóticas, vamos para o extremo norte do planeta, para a Groenlândia, conhecer o kiviak, um prato tradicional dos inuites que é, talvez, um dos mais surpreendentes e intensos da nossa lista. O kiviak é feito de pequenas aves marinhas chamadas araus pequenos, que são capturadas inteiras, com penas, bicos e tudo, e depois fermentadas dentro da pele de uma foca. Sim, você ouviu certo! Cerca de 300 a 500 dessas aves são enfiadas dentro da carcaça de uma foca, da qual se removeu a maior parte da carne, mas deixando uma boa camada de gordura. A pele da foca é então costurada e selada com gordura de foca para impedir a entrada de ar. Este pacote é então enterrado sob uma pilha de pedras e deixado para fermentar por um período que pode variar de 3 a 18 meses, dependendo da temperatura e das tradições locais. As enzimas das aves, junto com a gordura da foca, promovem a fermentação e amaciam a carne e os ossos das aves. Quando está pronto, o kiviak é desenterrado, geralmente durante os meses de inverno, quando outras fontes de alimento são escassas, e consumido em celebrações especiais, como casamentos e aniversários. As aves são comidas cruas, diretamente da pele da foca. O sabor é descrito como extremamente forte, picante e parecido com queijo gorgonzola muito maduro, uma verdadeira iguaria de sobrevivência, adaptada ao ambiente ártico implacável. Outro. E aí, pessoal? Que jornada, hein? Passamos por ovos embrionados que desafiam a nossa noção de ovo cozido, tubarão com um perfume, digamos, memorável, queijo que vem com seus próprios habitantes saltitantes, uma verdadeira montanha-russa de sabores, texturas e, principalmente, surpresas.
Confesso que alguns desses pratos me deixaram aqui pensando seriamente se eu teria essa audácia toda para encarar. E você, qual dessas comidas exóticas você teria coragem de experimentar? Aquela que te deu um frio na espinha só de ouvir falar, ou aquela que, quem sabe, despertou uma curiosidadezinha e por que não? Deixe seu comentário aqui embaixo. Quero muito saber a opinião de vocês. E qual foi o prato campeão de bizarrice na sua opinião? Essa exploração gastronômica mostra o quanto o mundo é diverso e fascinante, não acham? Cada prato desses, por mais estranho que possa parecer para alguns de nós, carrega uma história profunda, uma tradição ancestral, um pedacinho da identidade e da luta pela sobrevivência de um povo. É incrível como a alimentação pode ser tão diferente ao redor do globo e, ao mesmo tempo, tão fundamentalmente representativa da cultura e da adaptação humana. Espero que vocês tenham se divertido e, claro, aprendido um monte de coisas novas e expandido um pouquinho os horizontes aqui no Curiosidade Pura. Nosso objetivo é sempre trazer o inusitado, o surpreendente, aquilo que faz a gente pensar: uau, isso existe? E para não perder nenhuma dessas descobertas malucas, incríveis e às vezes um pouco chocantes que a gente adora trazer por aqui, já sabe o esquema, né? Não se esqueça de curtir o vídeo, se você gostou dessa aventura pelos sabores do mundo, se inscrever no canal para fazer parte da nossa família de curiosos de carteirinha e, o mais importante, ativar o sininho para ser o primeiro a saber quando tem vídeo novo no ar, fresquinho e cheio de novidades. Assim você não perde nenhuma curiosidade do Curiosidade Pura. Muito obrigada pela companhia e por embarcarem nessa comigo. Até a próxima aventura!